Oração de Axa, oração de Moisés, oração de Neemias, são os temas que nós conversamos nos domingos passados em nossa comunidade cristã, quando o pastor Rodrigo subiu aqui. Houve momentos em que falei no culto pela manhã sobre esses tipos de oração. Mas houve também outro momento em que dei continuidade a esta reflexão, a esta série de reflexões baseado no tema oração, também à noite. Hoje acredito eu que o Espírito Santo está nos conduzindo a refletir um pouquinho sobre a oração do estudante. Porque quando nós falamos sobre estudar, quando nós falamos sobre estudante, eu acredito que a arte de estudar, ou ser um estudante, condiz com a arte da fé cristã. Faz parte da fé cristã, porque quando nós olhamos para o Cristo não nos chama de servo. O Cristo nos chama de amigos, o Cristo nos chama de discípulos. Quando os biógrafos da vida de Jesus vão se referir a eles mesmos, no caso, Mateus escrevendo sobre Jesus, mas eles se referindo a ele, ou até mesmo Paulo, Pedro e outros, quando eles se referem a eles dizem, Jesus e os seus discípulos. Logo, o discípulo é aquele que prende, o discípulo é aquele que está nos pés do mestre para poder aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais. Então, quando falamos sobre ensinamento, quando falamos sobre ensinar, quando falamos sobre estudar, estamos falando também de algo relacionado à caminhada da fé cristã. Porque quando falamos sobre fé, eu tenho que entender que a fé, ela não é um pacote que vem pelo correio, pelo FedEx, vem da Amazon ou de qualquer outra instituição, e esse pacote ele já vem com o produto pronto dentro dele. Não é assim que funciona. A fé não é uma mágica, a fé não é uma fórmula, a fé não é uma receita, a fé ela tem que ser desenvolvida, a fé ela tem que crescer, e para isso é necessário, então você e eu, dedicarmos tempo aos pés do mestre, para poder aprender sobre a fé, crescer em fé, desenvolver em fé. Quando falamos de uma peregrinação de fé, quando falamos de uma caminhada de fé, estamos falando também de um ato relacional com o mestre da fé. Eu não tenho como crescer em fé sem me relacionar com ele. E a fé está baseada justamente nisso, um ato relacional de intimidade com o autor e consumador da fé. Este, Jesus Cristo. Logo, eu entendo que quanto mais íntimo eu for do autor da fé, do consumador da fé, mais sólida será a minha fé. Quanto mais distante do autor da fé, esta fé será fraca, esta fé será raquítica, esta fé ela será vulnerável, ela não terá um sistema de imunidade suficiente para poder combater os dardos inflamados do diabo, ou os vírus que o diabo solta em minha vida e solta em tua vida. Então, quanto mais próximo do mestre, quanto mais íntimo de Jesus, quanto mais eu me aprofundar nele, nesse ato relacional, maior a minha fé fica, mais forte a minha fé fica. E nós vamos ver que aumentar a fé não é algo que vem de Deus. Porque houve um episódio na vida de Cristo, em que Cristo está descendo do monte, e de repente então, existe um pai desesperado, pede para Jesus curar o filho dele, e nós vamos ver que Jesus diz para ele, é o seguinte, se você tiver fé, vai acontecer. Só que ele diz assim, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Aí depois os discípulos vêm e dizem assim, Senhor, nós não conseguimos expulsar, não conseguimos fazer ali um milagre, precisamos que o Senhor aumente a nossa fé. E Jesus diz, não, eu não posso fazer isso. O único que tem o poder, o único que pode aumentar a tua fé, é você. No processo de caminhada, no processo de peregrinação, no processo de estreitamento relacional e íntimo com Jesus,
Se você não buscar Jesus, se você não se relacionar com a pessoa de Jesus, essa fé será supérflua, será vaga. Ela será raquítica. E você estará vulnerável. Então, quando falamos sobre peregrinação de fé, caminhada com Cristo, eu também comparo essa caminhada, eu também comparo essa peregrinação como se fosse uma escola, onde eu acredito que Deus Pai, Ele venha a ser o diretor. Suponhamos que a vida é uma escola, porque de fato é. E suponhamos que a vida espiritual também é uma escola, porque de fato é. Mas quero que você pense comigo. Então vamos imaginar, o diretor dessa escola da vida espiritual, Deus Pai. Deus Filho seria quem? O co-diretor? Talvez. Mas eu acredito que, para Jesus, o melhor ofício dentro de uma instituição educacional seria o de professor. Jesus é mestre em ensinar. Ele sabe ensinar, ele sabe falar, ele sabe tocar. Então, o primeiro mestre, Jesus. E temos um outro mestre nessa academia, o Espírito Santo. Ele é outro professor. Convenientemente, você e eu somos quem? Os alunos. Então, o Pai é o diretor, Jesus é professor, o Espírito Santo é o professor, e eu e você, nós somos os alunos. Agora, tenta imaginar que nessa escola da vida real e espiritual, assim como numa escola secular, nós vamos encontrar os alunos da frente, os alunos do meio e os alunos do fundão. É a mesma coisa, não muda. E eu não estou falando aqui no literal, porque possa ser que tu esteja sentando aqui na frente, porque não teve outra alternativa, né? Porque tu queria sentar lá atrás, mas como não tinha cadeira, tu veio para frente. Mas tu é, na vida e na escola espiritual, tu é o aluno do fundão. Ou o contrário, o que está sentado lá, atrás, talvez, na vida espiritual, ele é o aluno da frente. Vamos entender isso. Quem que são os alunos da frente? No mundo espiritual, são aqueles cristãos que ouvem a palavra, que prestam atenção na palavra, que devoram a palavra, que não admite ninguém chamar ele para trocar uma ideia ou para falar de uma fofoca, para falar de uma novidade, para conhecer algo da vida de alguém da própria escola, ou do BO que aconteceu na outra sala, ou de quem está ficando com quem na outra sala, ou na outra série. Ele não suporta que ninguém chame a atenção dele, porque ele está focado ali no ensinamento, ele está focado ali no professor. Esse tipo de aluno é o aluno que faz o dever de casa. E qual que é o dever de casa de um cristão? Tudo que se aprende aqui, ele pratica lá fora. É o dever de casa. E ele faz isso, ele vive isso. Em outras palavras, a palavra de Deus grita dentro dele. Ele até pensa em xingar alguém, mas quando ele pensa em xingar alguém, aí vem a palavra de Deus gritar: paga o mal com o bem, filho. Aí ele se retrai. Segura a tua língua, aí ele se retrai, porque a palavra de Deus está ali, porque é o aluno da frente, é o aluno que presta atenção, é o aluno que está envolvido, é o aluno que está comprometido, é o aluno que está atencioso, é o aluno que absorve, é o aluno que aprende. Esse é o cristão na peregrinação de fé da frente. Mas nós temos também aquele cristão que senta no meio. E o cristão que senta no meio é aquele tipo de cristão que, ora, ele ouve a palavra. Ora, não ouve a palavra. Ora, ele pratica a palavra e até ensina. Ora, ele já não pratica e para ele aquele tipo de palavra já não faz mais sentido. Em determinados momentos ele ora, você vê ele orar. Mas em outros ele já não ora e já chuta o balde, não quer saber de mais nada. Em determinados momentos ele faz a lição de casa. Em outros ele fala: não quero saber mesmo, ó, Deus não me abençoou mesmo, então quer saber, ó, isso aqui. Aí ele já não faz mais a lição de casa. É o aluno do meio, que senta no meio, porque está no meio. Ora ou não ora? Está ou não está? Está em cima do muro?
indeciso, não assumiu o compromisso, não sabe o que está fazendo ali, não faz jus ao salário do papai, pagando a mensalidade, o sacrifício derramado na cruz, ele não faz jus a isso. Ele vive. E tem o aluno do fundão. E o aluno do fundão é aquele nessa escola da vida real espiritual que não presta atenção na aula. Ele está de corpo presente, mas a mente está longínqua. Ele não vê a oportunidade de chegar num irmão novo aí para ele poder cumprimentar, perguntar se está tudo bem. E ainda faz questão de, em vez de cumprimentar no silêncio, ele quer dar um toque assim, para fazer aquele barulho, pô, para chamar a atenção de todo mundo e desnortear todo mundo no meio do culto. Ele é aquele que faz questão de levantar o tempo inteiro. Mas não tem gente olhando lá o carro? Tem, mas ele também vai olhar. Ele vai ver se na cantina está tudo certo, porque ele está com fome. É aquele cristão que não traz a Bíblia nem no celular, nem no modo convencional. É aquele que, quando você falar para abrir Miqueias, ele abre Macabeus. É aquele que esquece a apostila. É aquele que não faz a lição de casa de jeito nenhum. Eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, eu sou crente, mas não mexe comigo, não. Pisou no meu calo, está lascado. Eu sou assim mesmo. Até que eu sou convertido, mas minha mão eu tenho que segurar, sentar em cima, senão ela vai. É o aluno do fundão. E, baseado nisso, eu fiquei pensando. Na escola da vida real espiritual. Rodrigo, quem é você? Eu fiz essa pergunta para mim, eu direciono para você. Na escola da vida real espiritual, quem é você? O aluno da frente? O aluno do meio? Ou o aluno do fundo? Porque quando eu olho para o Salmo 119, verso de número 27, quando o salmista diz assim, ó, faze-me entender o ensino, faze-me entender o ensino. Esta expressão coloca o salmista na condição de aluno. E o aluno está ali para absorver, para conhecer, para adquirir o conhecimento. Existe uma pesquisa que diz que o brasileiro é o único povo na terra que paga o ensino educacional e não leva o produto. Vai para a faculdade, para tu ver. Paga na faculdade, paga e não presta atenção em nada. Que tipo de profissional vai ser esse? O cara está com câncer, toma dipirona, é virose. Que tipo de profissional será este? Brasileiro é o único povo que paga uma instituição educacional e não leva o produto. É a mesma coisa de você ir na Casas Bahia e compra uma televisão de 70 polegadas. E aí quando chega no caixa tu paga à vista. E quando chega lá no pacote para poder retirar, você assina o documento de retirada, mas você fala para o cara, não vou levar o produto. Por que você não vai levar? Porque eu não quero. Mas tu pagou 5 mil na televisão, tu não vai levar? Não, eu não vou levar, deixa o produto aí. É assim que fazemos com o estudo. É assim que fazemos com o estudo acadêmico que pagamos. E o que dirá então de um estudo voluntário da palavra de Deus? Tem GC, quem vai? Tem culto fé, quem vem? Tem escola de transferência? Não quero. Tem escola de batismo? Não vou. Tem a Bíblia da mulher madura? Não lê. E da mulher meio madura? Também não lê. E da mulher que é solteira? Não lê. E da casada? Menos. E a Bíblia dos heróis da fé? Não lê. A Bíblia dos líderes? Também não lê, porque hoje tem Bíblia para todos os gostos. Não lê. Não absorve. Não conhece. Então, quando o salmista diz, faze-me entender o ensino, ele se coloca na condição de aluno. O Salmo de número 119
não é um salmo único, exclusivo na Bíblia Sagrada. Na verdade, o salmo de número 119, ele começa no número 110. E ele vai até o número 126. Do 110 até o 126, nós temos ali uma linha de raciocínio. E quem escreve esses salmos, do 110 até o 126, é justamente o rei Davi. Esses salmos são entregues de autoria ao rei Davi. Logo, quando eu falo sobre a oração do estudante, eu estou falando da oração do estudante Davi, o homem segundo o coração de Deus. E quando eu olho para esse salmo, especificamente o verso de número 27, eu encontro algumas características específicas neste salmo, nesta oração. Primeiro, a oração do estudante é uma oração de bondade. É a primeira coisa que eu identifico nesse salmo, neste versículo. A oração do estudante é uma oração que reflete, que apresenta bondade. Por bondade, eu defino bondade como alma generosa, como alma nobre. Pois somente uma alma generosa, pois somente uma alma nobre é capaz de falar de outro, enaltecer outro, parabenizar outro, elogiar outro, dar crédito a outro e não a si mesmo. Só uma alma generosa e bondosa faz isso. Tanto que o salmista, ele diz: faze-me entender os ensinos dos teus preceitos, e assim, no final do versículo, ele diz: eu falarei das tuas maravilhas. Eu não vou falar de mim. Vamos deixar isso mais claro. Como é que funciona uma alma generosa, bondosa, que fala do outro, o bondoso? Quem é esse? É assim. Você vem para a igreja, aí você faz aquele toque que faz aquele barulho estrondoso para tirar a atenção de todo mundo dentro da igreja, porque o culto está rolando. Aí você cumprimenta o irmão. Poxa, realmente você deu a volta por cima. Irmão, por quê? Rapaz, quem te viu, quem te vê. Trocou o carro, trocou de casa, trocou até de bairro. Melhorou a situação financeira até de bairro. Você trocou. Olha esses panos. Mano, pano da hora, hein? Para você comprar esse tipo de pano aí, você deve estar ganhando um dinheirinho. Aí, nesse momento, então, ele tira o celular. Olha esse celular, mano. Esse celular é caríssimo, é o preço de um carro popular. Então, o seu salário deve estar lá em cima. Mas, irmão, parabéns. Você é esforçado. Você é guerreiro. Eu acompanhei a tua trajetória desde quando você estava lá embaixo, desde quando você não era ninguém. Você é esforçado, você é guerreiro. Você merece. Parabéns, irmão. Estou muito feliz por você. A alma generosa, a alma bondosa vai dizer assim: de fato, meu irmão, eu fiz a minha parte. Eu realmente estudei, eu me aperfeiçoei no meu profissional, eu fiz cursos, realmente acordei mais cedo, realmente eu fui dormir mais tarde. Eu fiz a minha parte, eu me esforcei, eu trabalhei, eu dediquei, mas nada do que tenho, nada do que sou é mérito meu. Nada do que tenho, nada do que sou é mérito meu. Eu só tenho alguma coisa e só sou alguma coisa porque Deus resolveu abençoar. Porque se Deus não tivesse abençoado, o meu esforço, o meu trabalho, a minha dedicação era inútil. E aí então, eu aprendo um princípio. Você e eu não devemos só trabalhar, devemos pedir para que Deus abençoe o trabalho de nossas mãos, porque senão é em vão. E isso é tão verdade, que o filho do rei Davi, Salomão, ele escreve no Salmo 127 algo elementar. Porque Davi escreve do 110 até o 126. E aí Salomão aprende com seu pai. E Salomão escreve o Salmo 127 no verso de número 1 e verso de número 2. Salomão diz assim, presta atenção, coloca aí por favor, grife isso daí, marca com marca-texto, posta no Instagram. Olha o princípio que a Bíblia nos ensina. Salomão falando: se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que edificam. Em outras versões diz, se o Senhor não abençoar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ao restante, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode colocar câmera, irmão. Você pode colocar alarme. Você pode colocar o ouriço lá, o espinho lá, aquele negócio que corta. Você pode colocar cerca elétrica. Você pode colocar tudo. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Ao final do versículo, inútil vos será bem cedo levantar, repousar tarde, comer do pão das dores do sacrifício, vem de almoço para comer a janta. Inútil se você não tiver a bênção do Senhor. Porque a bênção do Senhor vem através do sono. Enquanto você está dormindo, Ele vai te abençoando. Então descansa. Pede para Deus abençoar o teu trabalho. Porque senão é vão todo o esforço que você e eu nós fazemos. A oração do estudante Davi é uma oração que representa maturidade. E quando eu falo de maturidade, eu estou falando do ápice do desenvolvimento biológico organo do humano. Então, quando nós falamos estatura de varão perfeito, que é o que está escrito na Bíblia Sagrada, até chegar à estatura de varão perfeito, Paulo está falando de maturidade. Até chegar o momento em que você está maduro. Então, a maturidade é o ápice do desenvolvimento biológico do ser humano. Quando falamos sobre as fases do ser humano, o ser humano ele passa pela primeira fase, a infância, ou as crianças, né? A criança, a infância é a primeira fase. Segunda fase, a fase da adolescência e da jovialidade. Terceira fase, a fase do maduro ou do adulto. E quando eu coloco isso em um sistema comparativo com a caminhada da fé, com a vida cristã, com o discipulado com Jesus, eu percebo que do mesmo jeito que somos alunos da frente, do meio ou de trás, nós também estamos cada um em fases diferentes. Existem os cristãos que estão na fase da infância. Existem os cristãos que estão na fase da adolescência. E já existem os cristãos que estão na fase de ser maduros. E como é que nós caracterizamos isso? Então, vamos lá. Primeira fase, a fase da infância. Ela é caracterizada, por exemplo, pela busca incessante dos pais. Precisa do pai perto. É o que você e eu chamamos de primeiro amor, sabe? Que você quer o pai, você come a Bíblia, você lê a Bíblia, você está empolgado. Tocou uma nota dó maior, você já está chorando. Falou da igreja, os teus pelos já arrepia. Há uma busca incessante pelo pai. É a fase da infância. A fase da infância é caracterizada pela pureza. A fase da infância é caracterizada pela inocência, pela simplicidade. Entretanto, esta mesma fase também é caracterizada pela comida simples. O leitinho. Ele come leitinho. Quer dizer, come, bebe, né? Come leite, é meio estranho. Ele bebe o leitinho, é a comida. Quando ele vê alguém falar um negócio um pouco mais fundo, ele se escandaliza. Ele acha que o outro é herege, ele acha que o outro é uma seita, ele acha que o outro está escandalizando, ele acha que o outro não é de Deus o que ele está falando, porque ele ouviu um negocinho um pouco mais sólido. Aí ele não suporta aquilo, porque ele está na fase da infância. Ele ainda é uma criança. Existe o cristão, por exemplo, que está na fase da adolescência. E como é que eu posso caracterizar o cristão na fase da adolescência? O cristão da fase da adolescência é aquele cristão do movimento. Onde tem um bonde, ele está. Onde tem um movimento, ele vai.
Ali tem um manto, eu vou. Ali tem o profeta, eu vou. Ali tem palavra, eu vou. Ali tem oração, eu também vou. É o cristão do movimento. Ele não sossega. Ele vai em todos. Ele come de tudo. Ele está se envolvendo com todo mundo. A fase da adolescência é aquela fase que precisa de estar envolvido com outras pessoas. Tem que ver. Ele tem que todo dia chamar alguém no WhatsApp, senão ele não consegue. Ele tem que estar perto, tem que ter movimento. Vamos encher mais a igreja do movimento, do trabalho. Incessante, constante. É a fase da adolescência. Porque se ele não tiver trabalho, se não tiver movimento, então a igreja é chata, eu vou sair de lá, porque aquela igreja não faz nada, aquela igreja é chata, não tem nada para jovem, não tem nada disso, não tem nada para aquilo outro. Aí ele sai. Aí ele sai porque ele precisa do movimento, ele tem que estar perto. Perceba, é uma necessidade estar perto de alguém, estar conversando, interagindo com alguém. Como é que eu caracterizo a fase do cristão adolescente? O cristão da emoção. O cristão da flor da pele, em todos os sentidos. Inclusive, é o tipo de cristão que fala o que quer, quando quer, do jeito que quer, para quem quer, onde tiver, sem medir esforços. Porque ele está à flor da pele. Os hormônios espirituais estão borbulhando dentro dele. Então ele fala pelos cotovelos, ele fala do jeito que ele quer, da maneira como ele quer, porque é a fase da emoção. E o cristão maduro? Como é que eu posso caracterizar o cristão maduro? O cristão maduro, ele é aquele cristão que tem a percepção de que determinadas coisas não precisam ser feitas porque é infantil. Chega a ser vergonhoso. Irmãos, com todo respeito, eu não quero ser comparado a esses tipos de movimento que acontecem no Instagram, não. Então não me chama de pastor, não. Tenho vergonha. Me desculpa. Eu não sei se tu está nesses reels aí da vida e se tu vê o que acontece aí em determinadas coisas no Brasil. Então quando tu for me apresentar alguém, meu amigo Rodrigo, por favor. Porque eu não quero que ninguém me associe a essas coisas que são infantis. Desnecessárias, que expõem ao vitupério, à vergonha. E como lá fora a pessoa não tem um discernimento espiritual, como disse Paulo, ele generaliza. Todo cristão é daquele jeito. Generaliza. Aí, você convida alguém para ir para a igreja, fala, eu vou para a igreja para pagar um mico desse jeito aí. Esses dias mesmo a Daniela me mostrou que uma mulher estava profetizando sobre a outra, que Deus estava entrando na moela dela. Pelo que sei, quem tem moela é galinha. Eu não sou nenhum biólogo, mas é o que sei. É complicado, irmão. Para mim tinha que ser tudo banido, essas coisas do Instagram. Eu mesmo sou um que denuncio e bloqueio. Coisa ridícula. Coisa feia, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Quem é o cristão maduro? O cristão maduro é aquele que dispensa o movimento para adquirir uma companhia com qualidade com o Pai. Ele dispensa as ondas, as vibes, ele dispensa as vibrações, ele dispensa os movimentos, os bondes, ele quer companhia com o Pai. Ele quer solitude. A fase do cristão maduro é a fase do conhecer e prosseguir em conhecer. É a fase do pé no chão. Porque por mais que a fé seja transcendental, ainda assim ela não é emotiva, ela age com racionalidade. Porque está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Se tu é filho de Deus, então saia do teu emprego e viva só da obra, porque Deus vai te sustentar. Não faça isso. Não faça isso. Conselho diabólico, não faça isso. Vai trabalhar,
Pois como escreveu Paulo, se não trabalha, também não coma. Então vai trabalhar. E pede para Deus abençoar o fruto do teu trabalho. Pede para Deus estender as tuas mãos sobre o teu trabalho. Quando você tocar para ser bênção, vai trabalhar. Não fica vivendo de favores. Não fica vivendo de cuidado. Se revolte contra isso. Vá trabalhar. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Ah, não, eu vou viver da obra. Que obra, irmão? Se lá no teu serviço você pode fazer a obra. Se lá na tua faculdade você pode fazer a obra. Então não se iluda com outro evangelho. Não se iluda com o evangelho fantástico e fácil. Quem dá coisas fáceis às pessoas não é Deus. Porque Deus é Pai. E o Pai não facilita. Quem facilita é o diabo. Se você, Jesus, dobrar o teu joelho e me adorar, ó todos os reinos da terra, eu te dou. Coisa fácil. O mundo fácil não pertence a Deus. É um mundo de labuta. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu e em mim ele está, nós também venceremos. O cristão maduro é o cristão que ele é caracterizado, inclusive pela solidão. E não se escandalize comigo nesse sentido. Porque conforme você vai adquirindo conhecimento e você vai se chegando a Deus, você vai percebendo que determinadas coisas são supérfluas. Desculpa a minha expressão, são descartáveis. Não precisa. E aí é onde então você começa a se sentir sozinho. Um peixe fora do aquário. Aí tu começa a achar que tu não é crente. Fala, não, eu não sou crente não, Jesus. Não, o pessoal está tudo glorificando, eu não estou. A gente começa a duvidar da nossa própria fé. E o que eu falo embasado em grandes homens, como, por exemplo, em um dos treinamentos que o pastor Márcio estava dando para nós pastores antes dele ser jubilado. Ele falou assim, irmãos, falando sobre os pastores, o discipulado com Jesus às vezes é um caminho da solidão. Olha, pastores amados, com aquele amor, porque o pastor Márcio Valadão exala amor. Ele disse, pastores amados, pastores queridos, eu sou uma pessoa que estou rodeado de gente. Eu estou rodeado de gente do mundo inteiro, mas eu me sinto só. E eu olhei para aquele homem e falei, Jesus, como pode um homem como o pastor Márcio Valadão se sentir só? Como? Porque às vezes não pode falar tudo, não pode compartilhar. Irmãos, como é que você reagiria, por exemplo, se o pastor Rodrigo confessasse um pecado para você? Como? Então eu não posso falar tudo. Eu digo que é a maldição de você ser um pastor. Uma pessoa madura, às vezes está rodeada de gente, mas se sente só. Se sente só. Um cristão maduro. É por isso que quando eu olho para Davi, Davi lhe diz, e faze-me entender o ensino. Porque quando falamos de discípulo, e Davi está orando, faze-me entender o ensino, e eu vejo maturidade nessa expressão, o que eu percebo é que o cristão maduro é o cristão que enfrenta os problemas mais cabulosos. E ele passa pelas lições mais difíceis. Ao ponto do cristão maduro falar assim, Senhor, em toda a minha caminhada de fé, em toda a minha peregrinação, jamais eu cogitei a ideia de passar o que eu estou passando. Um discípulo de Jesus, na condição de maduro, ele vira para o professor, levanta a mão, permissão para falar, professor? Sim, pode falar, meu querido filho, meu querido aluno. E ele vira para Jesus, que é o professor, e ele diz assim,
Senhor, eu não estou entendendo esse capítulo não. Essa matéria está muito difícil, eu não consigo compreender a tua vontade por trás disso aí não. Eu não plantei isso, Jesus, eu não plantei isso, Jesus. Eu não sei o que está acontecendo. Ele começa a perguntar para Jesus, porque ele é o aluno da frente, ele quer tirar as dúvidas, então eu não estou conseguindo enxergar a tua vontade em meio disso. Por isso que eu preciso discernir, entender, quebra aqui, Pai, a área de broca do meu cérebro e me ajuda a entender essa matéria, porque eu não estou conseguindo decifrar. Esse é o cristão maduro. Mas o cristão maduro também, ele não pode resolver nenhum problema, por mais cabuloso que seja, como se fosse uma criança, como se fosse um adolescente. Ele tem que saber resolver os problemas com maturidade. É aí que entra o fator sabedoria. Quando nós olhamos para Salomão, Salomão pede sabedoria, o que é diferente de conhecimento. Porque o conhecimento ele é adquirido, você lê, você adquire conhecimento. Você assiste uma aula, um tutorial, você adquire conhecimento. Você paga um curso, você vai para a faculdade, você adquire conhecimento. Sabedoria não é somente conhecimento. Sabedoria são percepções do cosmo ou do macrocosmo, do universo que envolve a vida. É um discernimento unido ao conhecimento. Discernimento unido ao conhecimento, onde você funde as duas faculdades e você então resolve um problema, provocando esplêndido, provocando apavor, provocando ali um alumbramento. A pessoa fica estupefata de ver como você resolveu aquele problema. A sabedoria que sai da sua boca. Sabedoria é diferente de conhecimento. O cristão maduro não trabalha só com conhecimento, porque quem trabalha só com conhecimento é frio. É frio. Ele precisa da sabedoria para ter o calor humano, o calor do Espírito, o calor da fé, o calor da salvação. E com isso, então, conseguir converter, solucionar aquele problema, sem prejudicar as partes envolvidas naquele problema. Isso é sabedoria. E disse o apóstolo, que se você não tem, peça a Deus, que dá deliberadamente. Ele dá a sabedoria. Como é que é a oração de um estudante? A oração do estudante é uma oração de propósito, com propósito. Porque Davi orou dizendo no verso de número 27, faze-me entender o ensino dos teus preceitos, e assim falarei das tuas maravilhas. Em outras palavras, o que Davi está orando é o seguinte: Senhor, eu quero entender essa lição, essa matéria, essa tua vontade. Eu quero entender os teus preceitos, eu quero entender a tua lei. Eu quero entender o teu plano. Eu quero compreender isso para poder falar das tuas maravilhas. Porque é incompreensível e também não é justo, bem como é intolerável, eu ensinar algo que não entendi. Como é que eu vou falar de física quântica se eu não sei nada, ou se eu não entendi o que foi falado de física quântica? Como? No reino espiritual, na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Vamos levar isso para a escola, então, espiritual, que é o que nós estamos falando. Como é que eu posso falar, por exemplo, da matéria perdão, se eu não perdoo? Como é que eu posso falar da matéria perdão, se eu ainda não entendi o que é perdão? Se eu ainda acho que perdão é ficar por baixo, é se inferiorizar, é me humilhar, e sendo que eu estou com a razão. Então, ele que tem que vir até mim, ele que tem que vir falar comigo, ele, e eu nunca nada. Eu sou cheio de mim, cheio do meu ego aflorado. Como é que eu posso ensinar a matéria do perdão se eu não aprendi e se não entendi muito bem? Vamos piorar? Como é que eu posso ensinar sobre o amor se eu fiquei de DP no amor? Como? Como é que eu posso ensinar sobre o amor se eu fiquei de DP no amor?
se eu ainda não entendi o que é amor incondicional, amor abnegado? Como? Pois é, tem que ir para a recuperação e às vezes ainda é reprovado. Tem que passar pela quinta síntese, passar pelo conselho, e chega uma hora que o conselho ainda diz, não tem jeito não. É quando o Paulinho vem e diz assim, ou entrega para Deus ou para o Satanás. Que não tem mais jeito não. Como é que eu posso falar sobre determinadas disciplinas se eu não aprendi? Vou te dar um exemplo, vou piorar a situação. Como é que eu posso falar sobre o capítulo do segura a tua língua, se eu falo o que quero, quando quero, do jeito que quero, para quem quero, onde quero? Eu queria que você refletisse sobre isso. Eu sou sincero, porque muitos dizem assim, não, pastor, porque eu sou sincero mesmo, pastor, o meu negócio é papum, eu falo e já era. Eu sou sincero. Fizeram até um seriado acerca de você, super sincero. Como é que... Eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Eu sou sincero ou estou sendo mal educado? Sabe por quê, irmãos? Até para falar a verdade tem modos. Olha o que João, o apóstolo do amor, escreve na primeira carta ao João, no capítulo de número 2, verso de número 1. Olha como é que João ele começa essa escrita. Meus filhinhos. Igual tu falando com teu marido, igual o teu marido falando com tu, igual a gente falando com os nossos filhos. Meus filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, porque é o seguinte, quem é de Deus não peca, é o que João diz. Né? Quem é de Deus não fica andando em pecado, como escreveu Paulo. Então ele está falando uma verdade, só que com modos. Eu escrevo para que não pequeis. Mas se você pecar, filho, se você não conseguiu segurar a onda, né? Porque talvez você é o cristão da adolescência, está aí nos hormônios, não conseguiu segurar a onda, deixa eu te falar para tu. É o seguinte, nós temos um advogado que está diante do Pai, que fez um sacrifício por mim e por você. Até para falar a verdade, tem modos. A oração do estudante é uma oração que revela humildade. Porque Davi orou assim, faze-me entender o ensino. Em outras palavras, eu ainda não absorvi esse conteúdo. Eu não sei qual que é a dificuldade de você e eu admitirmos que ainda falta alguma coisa. Eu não sei qual é a dificuldade de admitir que tu é pecador mesmo, que tu é um pornógrafo mesmo, que tu é um viciado em jogo mesmo, que tu é um rude, bruto com a mulher mesmo. Eu não sei por que nós temos problema em admitir. Davi disse, eu não entendi isso aqui ainda não. Aí Jesus ensina de novo, é o seguinte, a minha vontade é o amor, é o perdão. Oh, Jesus, desculpa, eu não entrou ainda, você pode me explicar de novo? Se é outro professor, mano, tu é burro? O que acontece? Acontece. Outros perdem a linha e dizem assim, quer saber? Depois do final da aula eu te explico. Explica nada, deu sinal, ó, pum, vai embora. Jesus não faz o seguinte, então, ó, me espera 5 minutinhos. E Jesus fica ali, espera 5 minutinhos, eu vou te explicar agora após a aula, novamente, para você entender. Mas não é feio, não é ser menos homem, admitir um defeito, admitir um pecado, admitir uma falta. Não é, pelo contrário, é demonstração de humildade. E diz as Sagradas Escrituras que o humilde, ele enaltece. Mas quem é soberbo e arrogante, ele abate. Continua aí na tua soberba e na tua arrogância. Mas quem é humilde,
Ele enaltece. A oração do estudante tem sido a minha oração na última semana. E como pastor dessa igreja, eu gostaria muito que fosse a tua também. Uma oração humilde, uma oração com propósito, uma oração de cristãos maduros, uma oração que não tem dúvida de se chegar a Deus e admitir que ainda falta alguma coisa. Por isso eu oro para que Jesus ele cure a igreja no Brasil, a começar de nós. Que Jesus tenha piedade, que Jesus tenha misericórdia de nossas vidas. Que Deus abençoe você.